O Antigo Egito. 3 milênios de poder, colapso e renascimento no Vale do Nilo. Introdução. Se fosse possível apontar um único lugar no mapa onde a humanidade realizou, com maior êxito, a experiência da permanência histórica, esse lugar seria o estreito vale fértil moldado pelo rio Nilo. Ali, entre o deserto árido e as cheias anuais que depositavam lodo negro e fecundo sobre a terra, formou-se uma civilização dotada de coesão e identidade raras, capaz de atravessar cerca de 3.000 anos de transformações sem perder sua essência. Ao longo desse vasto período, dinastias surgiram e desapareceram, impérios rivais floresceram e ruíram, e consolidou-se um sistema de crenças e de governo que definiu a própria noção de ordem, a Ma'at, no mundo antigo. Essa longevidade não foi mero produto do acaso geográfico, mas resultado da interação constante entre ambiente e organização humana, um equilíbrio entre a força da natureza e a ambição dos reis. A cronologia egípcia, que vai dos primeiros proto-estados ribeirinhos até a perda da soberania para potências estrangeiras, revela uma concepção de tempo marcada pela repetição. O ciclo regular do Nilo, inundação, semeadura e colheita, tornou-se modelo para a própria visão de mundo egípcia. A ordem era vista como algo a ser continuamente restaurado após períodos inevitáveis de fragmentação. Assim, a história do Egito não se resume a uma sucessão de reis e batalhas, mas constitui uma reflexão profunda sobre poder, imortalidade e identidade diante da ameaça constante do caos. Sua resiliência estava enraizada na convicção de representar a manifestação legítima da ordem universal. A geografia singular foi decisiva nesse processo. O Nilo, única fonte de vida em meio ao deserto, funcionou como força unificadora, impondo cooperação entre comunidades estabelecidas em suas margens. A necessidade de gerir a água e distribuir recursos favoreceu a centralização política e o surgimento de um Estado capaz de coordenar milhares de pessoas em projetos que ultrapassavam gerações. O excedente agrícola anual permitiu a especialização do trabalho, impulsionando o surgimento de escribas, arquitetos, artesãos e sacerdotes, pilares de uma máquina burocrática e religiosa que sustentaria a grandeza egípcia. Apesar de alcançar momentos de poder extraordinário, erguendo monumentos que ainda desafiam o tempo e expandindo sua influência para a Núbia e o Levante, o Egito enfrentou crises profundas. Em diferentes períodos, o poder central se fragmentou, líderes regionais desafiaram a autoridade do faraó e falhas ambientais comprometeram o ciclo do Nilo, mergulhando o reino na instabilidade. Esses colapsos evidenciam a fragilidade mesmo das estruturas mais sólidas. Contudo, cada crise funcionou como catalisador de renovação, forçando reorganizações políticas e administrativas que mantiveram intacta a ideologia fundamental da unidade. Esta narrativa percorre essas ondas de ascensão, apogeu e queda, mostrando como arte, arquitetura e religião serviram de instrumentos de legitimação do poder. Desde a unificação das duas terras até o momento em que o Egito, enfraquecido, se tornou alvo de assírios, persas e posteriormente gregos e romanos, a civilização lutou para preservar sua identidade. O drama egípcio reside justamente na tensão entre o ideal de eternidade e a realidade instável da política e da natureza. Acompanhamos também a transformação da figura do faraó, de soberano divino absoluto a governante progressivamente limitado, até tornar-se dependente de potências estrangeiras. Ainda assim, a erosão do poder político não apagou a identidade cultural forjada às margens do Nilo. Mesmo sob domínio externo, o Egito permaneceu referência de conhecimento e memória, testemunhando a capacidade humana de organizar o mundo, resistir ao esquecimento e construir um legado que atravessa os séculos. Capítulo 1. As areias primordiais, do Nilo à unificação. O berço da civilização egípcia encontra-se na própria geografia, pois foi a repetição constante das cheias do Nilo que estruturou a vida e determinou a sobrevivência da sociedade ao longo de milênios.
Antes mesmo da formação do Estado, o rio já atuava como organizador social, delimitando o único espaço habitável em meio ao deserto e oferecendo as condições para a concentração de riqueza e poder. Entre 5.000 e 4.000 a.C., as populações pré-dinásticas que se fixaram às suas margens aceitaram um ciclo natural que moldaria sua agricultura, sua religião e sua visão de mundo. A inundação anual, ao depositar o humus fértil, transformava o vale em um corredor de vida, permitindo colheitas abundantes de trigo e cevada com esforço relativamente reduzido. Diferentemente da Mesopotâmia, onde a irrigação exigia trabalho incessante, o Nilo oferecia fertilidade previsível, mas que dependia de organização coletiva e planejamento para ser plenamente aproveitada. O ciclo das estações, Akhet, Peret e Shemo, consolidou uma concepção de tempo cíclica, na qual a ordem era ameaçada pelo caos, mas restaurada pela fidelidade do rio. Essa lógica permeou religião e política, preparando o terreno para a autoridade centralizada do faraó, visto como garante da fertilidade e da estabilidade. O excedente agrícola possibilitou a especialização do trabalho, favorecendo o surgimento de artesãos, oleiros e, sobretudo, administradores e líderes religiosos responsáveis pela gestão de recursos. Formaram-se assim os nomes, pequenas unidades políticas com deuses e chefes próprios, cujas rivalidades e disputas por terras e canais impulsionaram conflitos que, gradualmente, tornaram a unificação inevitável. A própria geografia dividiu o território em Alto Egito, ao sul, e Baixo Egito, no delta. A fusão dessas duas regiões tornou-se o eixo da ideologia política egípcia. O processo, lento e marcado por confrontos, culminou na figura de Narmer, tradicionalmente apontado como o unificador por volta de 3100 a.C. A célebre paleta de Narmer registra simbolicamente essa vitória, apresentando o rei usando as coroas branca e vermelha, representações das duas terras. Mais do que um relato militar, o objeto estabelece a iconografia da realeza. O faraó surge como restaurador da ordem, transformando a conquista em ato de criação política e cósmica. A unificação levou à fundação de Mênfis, situada estrategicamente entre norte e sul, permitindo o controle da navegação e da irrigação. Ali consolidou-se um aparato estatal centralizado, com vizires e administradores responsáveis pela coleta de tributos e organização de projetos. O Egito deixou de ser um conjunto de nomes rivais para tornar-se uma entidade territorial coesa, sustentada por uma burocracia eficiente. Com a ampliação do território e a necessidade de controle, surgiu a escrita hieroglífica. Inicialmente ligada à contabilidade, rapidamente tornou-se instrumento ideológico, registrando rituais, feitos reais e legitimando a sucessão dinástica. Ao inscrever seus nomes e conquistas, os faraós das primeiras dinastias consolidaram a ideia de continuidade histórica e de ligação com o deus Horus. A escrita fortaleceu a noção de que o rei era essencial para a manutenção da Maat, justificando a concentração de recursos sob sua autoridade. Paralelamente, o culto funerário deu origem às mastabas, tumbas retangulares de tijolos que antecederam as pirâmides. Sua construção exigia mobilização de mão de obra e recursos, refletindo o poder crescente do Estado. Em Saqqara e Abidos, essas estruturas já revelam planejamento complexo e riqueza material, evidenciando a crença na vida após a morte. Mais do que expressão religiosa, as mastabas funcionavam como símbolos permanentes da autoridade faraônica, reforçando a identidade egípcia sobre um governo centralizado e legitimado pela tradição e pela ideologia da unidade. Capítulo 2. A Era dos Deuses Construtores. O esplendor do Reino Antigo. A unificação promovida pelas Dinastias estabeleceu as bases políticas do Estado egípcio, mas foi no início da dinastia, com o advento do Reino Antigo, que o Egito revelou plenamente o potencial de sua organização centralizada. A construção da pirâmide escalonada em Saqqara marcou uma ruptura decisiva.
Antiga mastaba de tijolos foi transformada em uma estrutura monumental de pedra, símbolo de permanência e eternidade. Sob o reinado de Djoser e a genialidade de seu vizir Imhotep, surgiu a primeira grande edificação inteiramente em pedra, concebida como uma escada para o céu, garantindo a ascensão do faraó e a continuidade de Maat, a ordem cósmica. Imhotep foi responsável por adaptar técnicas antes aplicadas à madeira e ao barro ao uso sistemático da pedra calcária, exigindo inovação técnica e organização logística sem precedentes. A construção envolveu a mobilização de camponeses durante a inundação do Nilo, escribas responsáveis por cálculos e provisões e uma administração central sediada em Mênfis. Essas obras não eram apenas religiosas, eram projetos estatais que integravam economia, fé e poder, vinculando o destino do Egito à figura divina do faraó. A evolução da pirâmide verdadeira ocorreu gradualmente, especialmente sob Snefru, fundador da IV-dinastia. Ele construiu a pirâmide de Meidum, a pirâmide curvada e a pirâmide vermelha em Dashur, esta última alcançando a forma geométrica ideal que serviria de modelo para Gizé. O processo revelou experimentação, aprendizado técnico e ambição arquitetônica crescente. Em Gizé, o ápice foi alcançado com Quéops, Quéfren e Miquerinos. A grande pirâmide de Quéops exigiu cerca de 20 anos de trabalho coordenado, milhões de blocos de pedra e uma burocracia altamente eficiente. A extração de calcário de Tura e a mobilização de mão de obra demonstram o domínio absoluto do faraó sobre os nomos e seus governadores. Os complexos funerários incluíam templos, vias processionais e centros econômicos permanentes. A pirâmide de Quéfren, associada à esfinge, reforçou a ideologia do rei como encarnação do poder solar. Durante a Quinta Dinastia, o culto a Ra tornou-se central, e os faraós passaram a adotar o título Filho de Ra. Essa formalização fortaleceu a legitimidade real, mas também indicou o crescimento do poder sacerdotal, sinalizando tensões internas no modelo de centralização absoluta. A administração do reino antigo era altamente hierarquizada. O vizir supervisionava justiça, impostos e obras públicas, traduzindo a vontade divina do faraó em ações práticas. Abaixo dele, escribas registravam cheias, colheitas e decretos, constituindo a espinha dorsal do sistema. Nos nomos, os nomarcas representavam inicialmente a autoridade central, mas gradualmente acumularam poder hereditário, preparando o terreno para a descentralização. A economia baseava-se na redistribuição do excedente agrícola armazenado em celeiros estatais. Esse modelo sustentava a corte, os sacerdotes e as grandes construções, mas dependia da regularidade das cheias do Nilo e da eficiência administrativa. A interdependência entre rio, burocracia e autoridade divina tornava o sistema estável, porém vulnerável a falhas ambientais e políticas. Capítulo 3. O crepúsculo dos faraós, o primeiro período intermediário. A estabilidade do reino antigo entrou em colapso no final da Sexta Dinastia, após o longo reinado de Pepe II. Secas prolongadas reduziram as cheias do Nilo, comprometendo a produção agrícola e minando a legitimidade do faraó, cuja autoridade estava ligada à garantia da fertilidade e de Maat. A incapacidade de assegurar prosperidade enfraqueceu a confiança na monarquia e abriu espaço para a ascensão regional dos nomarcas. Retendo impostos e recursos, os governadores transformaram os nomos em entidades quase independentes. O comércio interno foi prejudicado, a redistribuição colapsou, e o Egito fragmentou-se em pequenos reinos em conflito. A paralisação das grandes construções e o declínio de Mênfis simbolizaram a descentralização e o empobrecimento do Estado. Durante cerca de 130 anos, o país viveu guerra civil. Duas esferas de poder emergiram, Heracleópolis, no norte, e Tebas, no sul. A disputa entre essas casas reais marcou o primeiro período intermediário, com campanhas militares e instabilidade constante, até que Tebas consolidasse força suficiente para iniciar a reunificação. A crise também transformou a cultura.
A chamada literatura de lamento, como as admoestações de Ipuwer e as profecias de Neferti, descreveu um mundo invertido, marcado por fome, desordem e perda de valores. Embora possivelmente retóricas, essas obras revelam a percepção de ruptura com a antiga Idade de Ouro. No campo religioso, ocorreu a democratização do culto funerário. Os textos dos sarcófagos adaptaram fórmulas antes exclusivas das pirâmides reais, ampliando o acesso à esperança de vida após a morte. O monopólio faraônico da eternidade enfraqueceu, enquanto o culto a Osíris ganhou força como símbolo de morte e renascimento. Assim, o primeiro período intermediário representou não apenas fragmentação política, mas uma profunda transformação ideológica. A crise expôs a fragilidade de um sistema dependente da centralização absoluta e preparou o caminho para a reorganização sob Tebas, inaugurando uma nova fase na história egípcia. Capítulo 4. O retorno da ordem. A Idade de Ouro do Reino Médio. A fragmentação do primeiro período intermediário chegou ao fim quando a Casa Real de Tebas, no Alto Egito, impôs sua superioridade militar sobre os demais nomes e sobre a enfraquecida dinastia de Heracleópolis. Mentuhotep II, após décadas de campanhas, esmagou as resistências e restaurou a unidade do Egito, inaugurando o Reino Médio, frequentemente lembrado como uma idade de ouro cultural e literária. O novo Estado reunificado nasceu mais cauteloso do que o Reino Antigo, com uma arte mais humanizada e uma administração que procurou aprender com os erros anteriores, aceitando uma leve descentralização para garantir a cooperação das elites regionais. A escolha de Tebas como capital, em detrimento de Mênfis, teve profundo peso político e religioso, pois estabeleceu um centro não associado ao colapso das dinastias das pirâmides. Tebas ascendeu como coração espiritual e administrativo, impulsionada pelo culto a Amon, uma divindade local que ganharia projeção suprema. Mentuhotep II consolidou a legitimidade não apenas pela vitória militar, mas também pela propaganda religiosa, sendo retratado com a coroa vermelha e branca, e adotando nomes e símbolos que enfatizavam a restauração de Maat e a reunificação das duas terras. Seu complexo funerário em Deir el-Bahari expressa a nova ideologia do poder. Em vez de uma pirâmide maciça, ergueu um conjunto em terraços com templo e santuário, unindo elementos do Alto Egito e tradições do Norte, como um emblema arquitetônico da fusão política. A obra sugere uma realeza menos voltada ao gigantismo e mais à funcionalidade ritual e à legitimação de um novo pacto com o país. Esse espírito se refletiu numa arte mais realista e numa literatura marcada pelas inquietações humanas, como se a experiência do caos recente tivesse tornado a cultura mais sensível à fragilidade da ordem. Em vez de destruir os nomarcas que haviam se tornado senhores locais, Mentuhotep II e os reis das 10ª e 12ª dinastias optaram por acomodação estratégica. Eles preservaram certo grau de autonomia provincial, exigindo lealdade, tributos e mão de obra, transformando potenciais rivais em parceiros. Somada à recuperação gradual das cheias do Nilo, essa política garantiu estabilidade interna e abriu espaço para prosperidade econômica e renovação cultural, permitindo o florescimento artístico e literário característico do período. A consolidação do Reino Médio atingiu seu auge na 12ª dinastia, sobretudo sob Senusret III e Amenemés III. Esses faraós reforçaram a autoridade central, dissolvendo a autonomia hereditária de nomarcas e substituindo-os por funcionários leais nomeados pelo rei, reduzindo o risco de nova fragmentação. Ao mesmo tempo, voltaram-se para fora, buscando assegurar recursos escassos no Vale do Nilo, como ouro, madeira e cobre, por meio de expansão militar e de redes comerciais. A Núbia, ao sul da primeira catarata, tornou-se objetivo central por ser fonte de ouro. Senusret III conduziu campanhas para subjugar a região e construiu fortalezas ao longo do Nilo, como Burren, que controlavam rotas, protegiam minas e funcionavam como centros de comércio.
Essa política não visava apenas riqueza, mas também uma zona de segurança contra ameaças vindas do sul, sinalizando uma postura externa mais pragmática do que a do reino antigo. No Levante, a ação foi predominantemente comercial e diplomática. Buscava-se o cedro do Líbano para templos, navios e sarcófagos. Mesmo sem anexação permanente, a presença egípcia projetou influência cultural e econômica ampla, indicando uma diplomacia mais sofisticada. Nesse período, a ideologia real também se ajustou. O faraó permaneceu guardião de Maate, mas a representação se tornou mais austera e humanizada, como mostram as esculturas de Senusret III, com traços de preocupação e cansaço. A imagem do governante como administrador incansável e pastor do povo refletia a memória do caos e a consciência de que a ordem exigia trabalho, vigilância e responsabilidade pessoal. Uma transformação duradoura do Reino Médio foi a consolidação da democratização da vida após a morte. A imortalidade, antes privilégio quase exclusivo do faraó, estendeu-se à elite administrativa e regional, acompanhada pela centralidade crescente de Osíris, deus da ressurreição. Seu mito de morte e renascimento oferecia um modelo universal de superação, especialmente significativo para uma sociedade que havia atravessado fome e instabilidade. O faraó, após a morte, passou a ser associado como um novo Osíris, conectando o ciclo real ao ciclo mítico e ao ciclo agrário do Nilo. Materialmente, isso se evidencia nos textos dos sarcófagos, fórmulas mágicas escritas no interior de caixões para guiar o falecido no Duat e garantir sua justificação no tribunal de Osíris. Ao ampliar o acesso a esses rituais, a religião funerária reforçou a noção de moralidade individual e justiça, menos dependente apenas do status social. A arte funerária também incorporou cenas do cotidiano e estatuetas de trabalhadores, padeiros e cervejeiros para servir ao morto, sugerindo uma eternidade concebida como continuidade idealizada da vida. Assim, o Reino Médio consolidou um período clássico de cultura e administração, cuja maturidade, no entanto, seria novamente testada pela invasão estrangeira que encerraria essa Idade de Ouro. Capítulo 5. Ventos estrangeiros, Ixos e o segundo período intermediário. Após o longo reinado de Amenemés III, o Reino Médio começou a revelar sinais de esgotamento. A centralização, que havia garantido estabilidade, tornou-se vulnerável quando dinastias posteriores não mantiveram o mesmo nível de competência e carisma, e a ordem interna passou a ruir, abrindo caminho para o segundo período intermediário. Capítulo 5. Ventos estrangeiros, Ixos e o segundo período intermediário. Após o longo reinado de Amenemés III, o Reino Médio começou a revelar sinais de esgotamento. A centralização, que havia garantido estabilidade, tornou-se vulnerável quando dinastias posteriores não mantiveram o mesmo nível de competência e carisma, e a ordem interna passou a ruir, abrindo caminho para o segundo período intermediário. Diferente do colapso anterior, agora a desordem não foi causada primariamente por crise ambiental, mas pela infiltração e dominação gradual de grupos. Estrangeiros vindos do Levante, chamados pelos egípcios de Ixos, governantes de países estrangeiros, expressão que traduzia a sensação de ruptura na ordem natural. A presença ixa não começou como invasão súbita, mas como migração progressiva de povos asiáticos para o delta, em busca de terras férteis e oportunidades comerciais, aproveitando a fraqueza do controle fronteiriço. Com a dissolução do poder dinástico, líderes ixos, estabelecidos em Ávares, no nordeste do delta, assumiram o controle do Baixo Egito de forma gradual, transformando o país em reino dividido, o norte sob domínio estrangeiro e o sul sob uma dinastia egípcia enfraquecido em Tebas. A situação tornou-se ainda mais complexa com a emancipação da Núbia, que se consolidou como o reino de Cuxi, criando um tabuleiro tripartido de rivalidades, alianças e tensões. A ocupação estrangeira no coração do Egito foi um choque ideológico. A ideia de um mundo fechado e ordenado, protegido do caos exterior, foi desmentida,
e a presença Ixa simbolizou a materialização de Isfet, o caos que se opõe a Maat. Ao mesmo tempo, essa experiência revelou fragilidades de um Estado que havia se concentrado demais em si e negligenciado ameaças externas. A subjugação, embora relativamente breve, tornou-se catalisadora de uma transformação profunda. A estabilidade do Nilo passou a depender também do controle de fronteiras e da neutralização de perigos distantes, premissa que alimentaria a mentalidade do novo reino. Apesar do trauma, a ocupação forçou modernização militar. Os Ixos introduziram o cavalo e o carro de guerra leve, que revolucionaram mobilidade e poder de fogo, além do arco composto e formas superiores de proteção. Essa vantagem tecnológica permitiu que um grupo minoritário dominasse parte do Egito, e Ávaris tornou-se centro cosmopolita onde o Egito absorveu, contra a vontade, os instrumentos de sua própria derrota. A reação tebana consistiu em importar, produzir e dominar essas tecnologias, reorganizando treinamento e logística e integrando especialistas estrangeiros, até transformar o exército egípcio em uma força de primeira linha. A própria Ávaris, além de base militar, foi ponto de fusão cultural. Os Ixos adotaram aspectos da cultura egípcia para legitimar seu poder, cultuando deuses locais e apresentando-se como faraós, o que paradoxalmente preservou elementos da civilização governada. Ainda assim, Tebas manteve resistência contínua, encarando a ocupação como usurpação temporária. A luta ganhou rosto na figura de Seqenenret-Tau, cuja múmia, marcada por ferimentos na cabeça, testemunha a violência do conflito e o sacrifício dos reis tebanos. A própria Ávaris, além de base militar, foi ponto de fusão cultural. Os Ixos adotaram aspectos da cultura egípcia para legitimar seu poder, cultuando deuses locais e apresentando-se como faraós, o que paradoxalmente preservou elementos da civilização governada. Ainda assim, Tebas manteve resistência contínua, encarando a ocupação como usurpação temporária. A luta ganhou rosto na figura de Seqenenret-Tau, cuja múmia, marcada por ferimentos na cabeça, testemunha a violência do conflito e o sacrifício dos reis tebanos. Sua morte o transformou em mártir e estimulou a escalada da guerra. A campanha foi continuada por Camés e, sobretudo, por Amés I, fundador da 18ª dinastia e do Reino Novo. Camés avançou rumo ao norte e pressionou Avaris. Amés completou a expulsão definitiva, usando com habilidade carros e arcos compostos, superando o inimigo com as próprias inovações que ele introduzira. A tomada de Avaris e a perseguição até o Levante, com o cerco de Sharuhen, marcaram o fim da ocupação e a reunificação. Dessa vitória nasceu uma nova doutrina estatal: a melhor defesa seria a ofensiva. O trauma do segundo período intermediário alimentou a criação de um exército permanente e a transformação do Egito em império, decidido a impedir que qualquer potência estrangeira voltasse a ameaçar o Nilo. Capítulo 6. O Império de Amon. A glória inigualável do novo reino. Com a ameaça Ixa definitivamente neutralizada e a soberania egípcia restaurada sob a 18ª dinastia, o Egito entrou em sua fase mais expansiva e gloriosa, o novo reino. Foi uma era marcada pela construção de um verdadeiro império, estendido da quarta catarata do Nilo, na Núbia, até o rio Eufrates, na Síria. Essa expansão foi conduzida por uma sucessão de faraós guerreiros, que transformaram o exército, antes centrado na defesa, em uma máquina de conquista e controle territorial. O resultado foi um fluxo constante de riqueza e tributos, de nações vassalas para os cofres do Estado e, de modo decisivo, para o poder crescente do clero do deus Amon em Tebas. Ainda assim, a política externa não se limitava ao campo de batalha. Alianças, casamentos reais e arranjos diplomáticos complexos também sustentavam a hegemonia egípcia no Oriente Próximo. Ainda assim, a política externa não se limitava ao campo de batalha. Alianças, casamentos reais e arranjos diplomáticos complexos também sustentavam a hegemonia egípcia no Oriente Próximo. Neste contexto, Tutmés III se destaca como o maior estrategista militar do Egito,
muitas vezes chamado de Napoleão egípcio, devido às suas campanhas bem-sucedidas no Levante. Após um período de regência de sua tia-avó Hatshepsut, ele conduziu pelo menos 17 campanhas, que esmagaram a resistência de coalizões locais, culminando na crucial Batalha de Meguido, que garantiu o controle de rotas comerciais estratégicas para o norte. Sua política imperial não dependia apenas da força. Ao manter os filhos de reis vassalos como reféns honrosos na corte de Tebas, educados à maneira egípcia, consolidava-se uma lealdade de longo prazo, baseada em assimilação cultural e em uma esfera de influência econômica e ideológica. A prosperidade alimentada pela expansão atingiu um pico sob Amenófis III, cujo reinado foi marcado por paz e esplendor artístico. A ausência de grandes campanhas permitiu concentrar recursos em projetos monumentais, como o Templo de Luxor e seu templo funerário, do qual restam os Colossos de Mêmenon. Sua política externa foi amplamente diplomática, como sugerem as cartas de Amarna, correspondências entre o Egito e potências como Babilônia, Mitanni e Hatti. Nessas relações, o faraó era reconhecido como força hegemônica, e os vínculos eram fortalecidos por trocas de presentes e pelo envio de princesas estrangeiras ao harém real, evidenciando que o poder egípcio era exercido tanto por meio de espadas quanto por casamentos estratégicos. O triunfo imperial, porém, alterou o equilíbrio interno. Os tributos canalizados para Tebas financiaram o crescimento do clero de Amon, deus tutelar da cidade e patrono simbólico da reunificação e da vitória contra os Ixos. Os sacerdotes acumularam terras, ouro e influência política, a ponto de rivalizar com o próprio faraó. O templo de Karnak expandiu-se continuamente, tornando-se um dos maiores complexos religiosos do mundo antigo, sinal de que o sucesso militar havia elevado um culto local a um poder de alcance transnacional. Esse fortalecimento preparou o terreno para uma ruptura ideológica. Após o auge sob Amenófis III, o Egito viveu uma das mudanças mais radicais e enigmáticas de sua história, a chamada Heresia de Amarna, liderada por Amenófis IV. Em uma jogada política e religiosa surpreendente, o faraó rejeitou o culto estabelecido a Amon e a multiplicidade tradicional de deuses, propondo a adoração exclusiva de Aton, o disco solar. A revolução durou pouco mais de 17 anos, mas provocou uma transformação cultural, política e artística incomum. Em geral, essa guinada é interpretada como uma tentativa de quebrar o poder excessivo do clero tebano e reafirmar o faraó como única ponte entre o povo e a divindade. Para impor o novo culto, Amenófis V e VI mudou seu nome para Akhenaton e abandonou Tebas para fundar uma capital inteiramente nova no Médio Egito, Akhetaton, o horizonte de Aton. A transferência foi um ato extremo de força e reorganização, deslocando população, burocracia e estruturas de governo para um local escolhido para ser dedicado exclusivamente ao novo Deus. O culto era celebrado ao ar livre, sob a luz do sol, em contraste com os templos escuros e ritualisticamente complexos associados a Amon, marcando uma ruptura profunda com tradições arquitetônicas e religiosas mantidas por milênios. Aton foi promovido como divindade única, ou ao menos superior a todas as outras, e Akhenaton ordenou o apagamento do nome de Amon e de outros deuses em inscrições e monumentos. Aton foi promovido como divindade única, ou ao menos superior a todas as outras, e Akhenaton ordenou o apagamento do nome de Amon e de outros deuses em inscrições e monumentos. Ao mesmo tempo, o faraó e Nefertiti tornaram-se os intermediários indispensáveis entre a divindade e a humanidade, o que, por trás da reforma espiritual, concentrava novamente poder religioso e econômico na monarquia e enfraquecia a influência dos sacerdotes de Tebas. A arte do período também mudou. Em vez da rigidez idealizada tradicional, adotou-se um estilo mais fluido e naturalista, às vezes grotesco, com representações da família real em formas alongadas e corpos curvilíneos, símbolo visual da quebra deliberada de padrões. Contudo, a revolução dependia quase inteiramente da figura do faraó e não sobreviveu à sua morte.
Seu sucessor, o jovem Tutankhaton, reverteu rapidamente o curso, restaurou o culto a Amon, mudou o nome para Tutankhamon e transferiu a centralidade política de volta às áreas ligadas à ortodoxia. O processo de restauração procurou apagar a memória de Amarna, demonstrando a força e a resiliência das instituições tradicionais diante de uma mudança imposta de cima para baixo. A crise religiosa foi seguida pela ascensão da X-I-D dinastia, a Era Ramessida, empenhada em reafirmar a ordem e a segurança. Ramsés II, que governou por 66 anos, tornou-se o rosto mais duradouro desse período, lembrado como grande construtor e propagandista, usando arquitetura monumental e narrativas de guerra para eternizar sua imagem e legitimar-se como restaurador da grandeza imperial. A grande ameaça externa veio do Império Hitita, e o confronto culminou na Batalha de Kadesh, na Síria, um dos eventos mais documentados da antiguidade. Embora surpreendido por uma emboscada, Ramsés reagiu, evitou uma derrota total e o conflito terminou em impasse, levando ao que costuma ser considerado o primeiro tratado de paz documentado, o Tratado de Kadesh, que definiu fronteiras e estabeleceu compromissos de não agressão. Assim, o poder egípcio passou a ser exercido também por negociação e pelo reconhecimento de um equilíbrio regional. Ainda assim, a vocação mais visível de Ramsés II foi a construção. Espalhou templos, estátuas e obeliscos por todo o Egito e pela Núbia, e Abu Simbel, com suas 4 estátuas colossais, é o exemplo mais emblemático dessa ambição. Os monumentos funcionavam como propaganda e como reafirmação do poder real após as incertezas de Amarna, exibindo a presença física do faraó e celebrando feitos militares frequentemente exagerados, para lembrar elites e povo de que a ordem havia sido restaurada. Porém, essa grandeza consumiu recursos e mão de obra, e apesar da coesão sustentada pela burocracia, pelo exército e pela ideologia religiosa centrada em Amon-Ra, o sistema começaria a se fragilizar com pressões externas, escassez e o crescimento incontrolável do clero. Capítulo 7. Ecos de um passado distante. Declínio e o período tardio. Após os grandes Ramessidas, o Egito entrou em declínio gradual e fragmentação, inaugurando o terceiro período intermediário. Como em crises anteriores, a divisão política e a ascensão de poderes locais e estrangeiros revelaram que a unidade egípcia era uma conquista frágil. O enfraquecimento do poder central abriu espaço para centros regionais que se tornaram virtualmente independentes. No norte, um faraó nominal. No sul, os sacerdotes de Amon consolidavam um governo teocrático em Tebas. O resultado foi um cisma que corroeu a coesão do Estado e aumentou a vulnerabilidade diante de potências externas. Um fator decisivo foi a consolidação do clero de Amon, que, ao longo do novo reino, acumulou patrimônio e influência superiores aos do próprio trono. O sumo sacerdote tornou-se governante de fato do Alto Egito, controlando terras, riqueza e autoridade religiosa, enquanto dinastias do Delta governavam a partir de cidades como Tanis. Essa divisão interna facilitou a infiltração de grupos estrangeiros nas margens do Nilo. A primeira grande onda veio dos líbios, povos do oeste, que, já presentes como mercenários e colonos, aproveitaram a desordem e fundaram dinastias no Delta. Ainda que buscassem se apresentar como faraós egípcios e preservassem tradições, seu poder regionalizado e baseado em lealdades tribais aprofundou o mosaico de reinos rivais. A primeira grande onda veio dos líbios, povos do oeste que, já presentes como mercenários e colonos, aproveitaram a desordem e fundaram dinastias no Delta. Ainda que buscassem se apresentar como faraós egípcios e preservassem tradições, seu poder regionalizado e baseado em lealdades tribais aprofundou o mosaico de reinos rivais. A crise atingiu um novo patamar com a ascensão da 25ª dinastia, a dinastia Cuxita, oriunda do reino de Cuxi, ao sul. Tendo preservado e absorvido aspectos da tradição egípcia, esses reis se viam como herdeiros legítimos e agentes de restauração da Maat. Ao invadirem e reunificarem o Egito, controlaram Tebas e o Delta.
Pie é lembrado por sua piedade e por esforços de revitalização de templos e cultos. Ironicamente, a Núbia tornou-se guardiã da herança egípcia, mas essa reunificação colocou o país em rota de colisão com um adversário maior. O choque veio com um império neo-assírio, que expandia agressivamente pelo Levante e pela Mesopotâmia. Ao apoiar resistências locais contra a Assíria, o Egito tornou-se alvo inevitável de uma dominação que buscava a incorporação total. Campanhas lideradas por Esarhaddon e Assurbanipal invadiram o delta, saquearam Mênfis e chegaram a saquear Tebas, um golpe simbólico no coração espiritual ligado a Amon. O faraó Cuxita recuou para a Núbia, e o Egito passou, ainda que por curto período, ao controle de vassalos e governadores assírios, encerrando uma fase de soberania nativa e expondo definitivamente a fragilidade diante das superpotências regionais. Com a retirada assíria, veio um breve renascimento sobre a XXVI dinastia, a dinastia Saíta. O país foi reunificado e buscou-se reviver estilos e referências do reino antigo e médio na arte, arquitetura e religião, numa tentativa consciente de restaurar a identidade cultural após séculos de fragmentação. Esse fôlego foi sustentado por comércio com o mundo grego e pelo uso de mercenários estrangeiros, mas a autonomia dependia de um equilíbrio precário. Em 525 a.C., Cambises Ai conquistou o Egito, e a Batalha de Pelúsio marcou o início da dominação persa. O país tornou-se uma satrapia, governada por um sátrapa, ainda que alguns reis persas adotassem o título de faraó e, em certos momentos, respeitassem tradições locais. A dominação estrangeira, agora mais duradoura, inaugurou uma longa era de governos externos. Mesmo assim, o domínio persa não foi totalmente contínuo. Em momentos de fraqueza aquemênida, o Egito recuperou independência com dinastias nativas, últimos lampejos antes da conquista greco-romana. A atriz de dinastia, com faraós como Nectanebo II, sustentou a autonomia por meio de defesas cuidadosas e apoio de mercenários gregos, além de projetos de construção e de revalorização religiosa e artística, buscando legitimar-se como herdeira dos grandes faraós. Ainda assim, era um Egito menor, dependente de diplomacia e alianças contra a Pérsia. O retorno persa, em nova invasão, foi o ato final antes da chegada de Alexandre o Grande. Em 332 a.C., após derrotar os persas no Levante, Alexandre entrou no Egito e foi recebido como libertador. Em um gesto político astuto, prestou homenagem aos deuses locais e foi coroado faraó em Mênfis, assumindo o papel de protetor da religião e da cultura egípcias. Essa assimilação da forma faraônica, em vez da imposição direta de um modelo estrangeiro, garantiu cooperação das elites e abriu caminho para a dinastia ptolemaica, que governaria por quase 3 séculos, preservando a aparência do governo faraônico, agora com essência helenística, e transformando o Egito em um centro de poder e cultura do mundo greco-romano. Capítulo 8. O legado de Cleópatra. A fusão greco-romana. A entrada de Alexandre o Grande no Egito em 332 a.C. representou menos uma conquista destrutiva e mais uma mudança de regime favorecida pela impopularidade do domínio persa. Sacerdotes e elites aceitaram o novo governante, que prometia respeitar tradições e restaurar a ordem. Com notável habilidade política, Alexandre apresentou-se como legítimo faraó, prestou homenagens aos deuses egípcios e consultou o oráculo de Amon no oásis de Siuá, sendo reconhecido como figura divina. Esse gesto consolidou sua autoridade e garantiu estabilidade ao território dentro de seu projeto de fusão entre culturas orientais e ocidentais. Seu legado mais duradouro no Egito foi a fundação de Alexandria, estrategicamente localizada no delta do Nilo, voltada para o Mediterrâneo. Concebida como grande porto e centro cultural do mundo helenístico, a cidade possuía traçado urbano em grade e arquitetura grega, simbolizando um novo tempo.
Rapidamente tornou-se a maior metrópole do mundo antigo, eclipsando Mênfis e Tebas, e transformando-se no ponto de encontro entre o saber grego e a tradição egípcia. Após a morte de Alexandre, Alexandria tornou-se capital da dinastia ptolemaica, fundada por Ptolomeu I, um de seus generais. Durante cerca de 3 séculos, os ptolemeus governaram o Egito sustentados pela riqueza agrícola do Nilo e por uma administração centralizada que adaptava a antiga burocracia faraônica ao idioma e à cultura gregos. O grego tornou-se a língua da corte e do governo, enquanto a população mantinha o egípcio em sua forma demótica. Essa dualidade cultural marcou o período. Uma elite helenizada governava, mas legitimava seu poder adotando símbolos faraônicos. Os reis eram coroados em Mênfis, construíam templos em estilo tradicional, como o de Horus em Édifo, e participavam de rituais religiosos para assegurar apoio popular. O sincretismo religioso também refletiu essa fusão, como na criação de Serapis, divindade que unia elementos egípcios e gregos. Alexandria destacou-se como farol intelectual do Mediterrâneo. A Biblioteca de Alexandria tornou-se o maior repositório de conhecimento do mundo antigo, reunindo milhares de pergaminhos em um ambicioso esforço de coletar todo o saber disponível. O museu funcionava como centro de pesquisa, atraindo matemáticos, astrônomos e filósofos. Nomes como Euclides e Eratóstenes estiveram ligados à cidade, que irradiava ciência e pensamento para o mundo greco-romano. Assim, o Egito, mesmo sob dinastia estrangeira, continuava protagonista cultural e econômico. Entretanto, o reino ptolemaico foi enfraquecido por disputas dinásticas, intrigas palacianas e crescente interferência romana. Assassinatos e rivalidades entre irmãos corroeram a estabilidade interna, enquanto Roma emergia como potência dominante no Mediterrâneo. O Egito tornou-se progressivamente dependente do apoio romano, até que sua soberania passou a girar em torno das alianças políticas com líderes da República. Nesse contexto, surgiu Cleópatra VII, última rainha ptolemaica, cuja trajetória marcou o epílogo da independência egípcia. Diferente de muitos antecessores, ela falava egípcio e apresentava-se como verdadeira faraó, associando-se simbolicamente à deusa Ísis. Sua estratégia consistiu em alianças com figuras decisivas de Roma, primeiro Júlio César e depois Marco Antônio, utilizando a riqueza do Egito para sustentar projetos e guerras civis romanas. Essas alianças garantiram autonomia temporária, mas também colocaram o reino no centro dos conflitos romanos. A ligação com Marco Antônio levou ao confronto direto com Otávio, futuro Augusto. A Batalha de Ácio, em 31 a.C., selou o destino do Egito. Derrotados, Marco Antônio e Cleópatra suicidaram-se em Alexandria, encerrando a dinastia ptolemaica. Em 30 a.C., Otávio anexou o Egito como província imperial especial, governada por um prefeito nomeado diretamente por ele. O território tornou-se essencial para Roma, servindo como principal fornecedor de grãos e garantindo estabilidade alimentar ao império. A anexação romana não significou o fim da cultura egípcia, mas sua transformação final. Os romanos respeitaram e financiaram cultos tradicionais, construíram templos e assumiram títulos faraônicos nas inscrições. Ainda assim, a independência política desapareceu. O Egito passou a integrar a estrutura imperial romana, mantendo sua identidade religiosa e cultural, mas deixando de ser potência soberana. O legado que permaneceu foi o da fusão cultural, um Egito que, após milênios moldando o mundo antigo, perpetuou sua influência por meio da arte, da religião e do conhecimento, provando que sua verdadeira eternidade residia na força duradoura de sua herança cultural.